Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para fazer uma análise sobre o problema que o Bolsonaro arranjou para o próprio PL. Hoje, se eu pudesse apostar com vocês, eu diria que a possibilidade do Bolsonaro continuar no PL depois das eleições de 2024 ou de ele estar no PL nas eleições de 2026 é praticamente nula. O motivo? O Valdemar não é o Luciano Bivar e o PL não é o PSL. O Valdemar ele é um dinossauro da política e já percebeu que o Bolsonaro tem mais gerado problemas para ele, para o partido, do que solução neste momento. E o Bolsonaro, espertamente, percebendo a ascensão do Pablo Marçal e percebendo também que o PRTB é um partido que neste momento estaria em tese morto, pode estar ali de migração, quem sabe, depois de 2024, do PL para o PRTB, um partido que ele conseguiria ao menos preencher os critérios da cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, fazer um acordo com a esposa do Levi Fidelix e quem sabe aí inclusive ter um partido agora para chamar de seu, já que ele não conseguiu fazer isso com o PSL, não conseguiu fazer isso com o PL do Valdemar e provavelmente tentará fazer isso com o PRTB, já que nem mesmo tal Aliança para o Brasil ou pelo Brasil ele conseguiu criar. Inclusive peço desculpas a vocês aí pelo barulho no fundo, eu moro em um prédio, tá tendo algumas obras aqui, mas a nossa análise ela precisa acontecer. E o material que foi publicado, inclusive lá no Globo, assinado pela Bela Megali, ela traz o seguinte: PL vê erro grave de Bolsonaro com acenos a Pablo Marçal. Lembre vocês que em mais de uma oportunidade, Bolsonaro já deu entrevistas dizendo que o Ricardo Nunes não é o candidato dos sonhos, que ele queria que o candidato dele fosse ali o Ricardo Salles, talvez, mas que ele vai cumprir o acordo. E isso está sendo feito, né? Aos trancos e barrancos está sendo feito. Porém, o que está claro e evidente, desde que o Pablo Marçal derrotou o clã Bolsonaro na internet, nas redes sociais, e sim, meus amigos, derrotou. Porque quando você via, por exemplo, vídeos ou publicações do Carlos ou do Eduardo atacando o Pablo Marçal, você via lá vários bolsonaristas que outrora estavam ali abraçados com o clã, criticando e questionando a postura dos filhos do Jair Bolsonaro e do próprio ex-presidente Bolsonaro com relação ao tal Bolsonaro 2.0, como muita gente tem chamado o Pablo Marçal. E o que é que teria sido, Carlito, determinante para essa mudança de postura do Jair Bolsonaro em relação ao Pablo Marçal? O principal foi perceber que ele perdeu as batalhas na rede social com o Pablo Marçal. A matéria até traz aqui um trecho que diz o seguinte: aliados do ex-presidente avaliam que Bolsonaro e seus filhos perderam a batalha nas redes durante os embates com Marçal e, por isso, decidiram mudar a estratégia e não antagonizar com o candidato do PRTB. Tanto que quem está acompanhando política como eu já viu que o Bolsonaro orientou os seus aliados e a sua horda de apoiadores ali a não atacar o Pablo Marçal. Só que o que é que está incomodando o Valdemar? Primeiro, não é a primeira situação que está existindo internamente no partido em que o Valdemar quer apoiar o candidato do partido e o Bolsonaro está atrapalhando. Tem algumas cidades no interior de São Paulo que está acontecendo isso, algumas cidades no interior do Nordeste que está acontecendo isso e algumas cidades no interior do Rio de Janeiro também que está acontecendo isso. Só para vocês terem noção, por exemplo, lá na cidade de Guarulhos, o Bolsonaro estaria apoiando em tese o tal xerife do consumidor, que é um candidato a prefeito de Guarulhos pelo Republicanos, partido do Tarcísio. Porém, o Valdemar queria lançar o próprio candidato lá. Ele não queria que o Bolsonaro apoiasse o tal Jorge Xerife do Consumidor. Tanto que o Jorge Xerife do Consumidor já tinha até vídeos gravados com o Bolsonaro que usou nas suas redes sociais e o Valdemar disse que não era para estar usando essas peças porque o PL teria um candidato que seria o Lucas Sanches. Essa briga, inclusive, que estava acontecendo, acontece desde maio, pelo menos, em relação a alguma cidade. Na verdade, desde março e abril, mas em São Paulo desde maio. Tanto que, internamente, o Valdemar tem problemas com o próprio Tarcísio, através dos Republicanos, e também com o PSD do Kassab. Por quê? Alguns acordos que, em tese, teriam sido costurados entre Valdemar, Bolsonaro, Tarcísio e o próprio Kassab, não estariam sendo cumpridos por alguns deles, né? Inclusive, de acordo com as informações internas que vazaram, do desentendimento do Valdemar com o Kassab, é que o Kassab teria lançado candidatos do PSD em cidades do interior de São Paulo, onde o acordo era não lançar candidato e apoiar a candidatura do PL. Já no Rio de Janeiro, tem algumas cidades, como a gente já sabe, que o Bolsonaro
tem meio que chutado ali os candidatos do PL para poder apoiar de alguma maneira o candidato que ele, entre aspas, acha mais competitivo. E isso mela os planos do Valdemar. O Valdemar, ele quer ter nesse momento, no mínimo ali 1.000 prefeituras eleitas no Brasil. Hoje eles têm ali em torno de 200 no cálculo do partido, eles querem que essas 200 passem a pelo menos 1.000 prefeituras, tanto que se estima mais de 2.000 candidaturas do PL pelo Brasil. O PL já chegou a refazer esse cálculo algumas vezes, né, reduzindo ali de 1.000 para 700 prefeituras, mas com a atuação do Bolsonaro para atrapalhar as negociatas do Valdemar da Costa Neto, vocês vão perceber aí que o PL não vai ganhar a eleição com apoio com o candidato de apoio em tese em São Paulo, não está liderando a eleição lá em Belo Horizonte, não tem liderado também a campanha lá em Goiânia, não tem liderado também as eleições lá no Ceará, e tudo isso está incomodando o clã Bolsonaro e o Valdemar. Por quê? O Valdemar tem um plano para o partido. O Valdemar enxerga o PL como se fosse uma empresa. E quanto mais deputados essa empresa fizer, mais lucros ele terá através de fundo eleitoral e fundo partidário. Quanto menos parlamentares eles tiverem, e o partido tiver também, menos recurso ele vai ter. Só que ele já entendeu que neste momento o clã Bolsonaro não é mais um colaborador da sua empresa, que ele chama de partido, mas sim um desmobilizador. E como eu já citei aqui em algumas análises, muita gente está só falando que o Pablo Marçal seria um Bolsonaro 2.0, que ele conhece as redes sociais, que ele sabe lidar com as redes sociais, que ele modelou bem modelos estrangeiros. Inclusive eu já tinha citado em algumas oportunidades aqui na Revista Fórum esses modelos, né? Inclusive o modelo do Nayib Bukele, o modelo do Andrew Tate, que muita gente está descobrindo o Andrew Tate agora como se tivesse inventado a roda, né? Como se fosse a descoberta do fogo. É só se atentar ao que a extrema-direita faz lá fora, inclusive aqueles que são envolvidos diretamente com a política, ou aqueles que são da extrema-direita, mas estão apenas no campo das redes sociais, que a gente vai conseguir entender que em algum momento essas, entre aspas, tendências de lá chegarão aqui. E por que eu tô achando que o Bolsonaro está em pé ali de divórcio, né? Já que ele costuma citar ali sempre parábolas relacionadas a matrimônio e a relacionamento. Porque o Valdemar, como eu já citei na nossa análise do início aqui, não é o Luciano Bivar. O Valdemar não deixará Bolsonaro fazer o que ele quer com o PL e nem deixará matar o PL como o Bolsonaro matou o PSL. Então o que eu acredito que vai acontecer é que vai ter um racha que vai se acentuar ainda mais. Nesse momento já existe esse racha, tá acentuado. Tanto que se vocês observarem naquele depoimento que o Valdemar deu no início do ano à Polícia Federal sobre o golpe de Estado, o Valdemar disse claramente que não questionava as urnas eletrônicas, que nunca foi contra as urnas eletrônicas, que chegou a orientar inclusive a bancada do PL a votar contra o voto impresso, porque ele acredita no processo eleitoral e já participou de várias eleições com voto eletrônico. Palavras do Valdemar, ao ser perguntado sobre a Polícia Federal, pela Polícia Federal sobre o processo eleitoral e as urnas eletrônicas. Aspas para o Valdemar. Respondeu que não concorda com a fala do presidente Bolsonaro, pois já participou de várias eleições e nunca presenciou nada que desabonasse o sistema eleitoral brasileiro. Inclusive, orientou a bancada do partido a votar contra a implementação do voto impresso, diz o relatório sobre o depoimento de Valdemar à Polícia Federal, material publicado na Agência Brasil. Então, assim, a gente precisa ficar esperto aí, porque no jogo de traíras, é provável que um destrua o outro aí, e como muita gente já sabe, eu já trouxe isso aqui, eu acho que nas análises da Revista Fórum, se eu não trouxe, eu trouxe lá no meu canal, mas se eu não trouxe lá, eu tô trazendo aqui, ou se eu trouxe lá, eu tô trazendo aqui de novo também. Muita coisa que vaza pra mídia, da parte, entre aspas, interna do PL, informações internas que algumas fontes passam, a maioria das informações, segundo algumas fontes que eu tenho apurado, diz que a fonte é o próprio Valdemar. É o Valdemar que vaza para a mídia, coisas que envolvem o clã Bolsonaro, coisas que envolvem bolsonaristas no PL. Ele não é burro. O Valdemar, neste momento, quer mais se aproximar do centrão de novo do que ficar lá junto com o Bolsonaro na extrema-direita. O Valdemar sabe que este tipo de política que o Bolsonaro tenta encampar não tem uma vida muito longa. Na minha análise que eu fiz lá em 2019 ainda, eu até coloquei um prazo de até 11 anos, eu acreditava, para o bolsonarismo, né, ou a extrema-direita começar a perder força no Brasil. O meu cálculo é que entre 2028 e 2030, a gente comece a perceber que a extrema-direita não terá mais tanto
peso, como teve até a eleição de 2022 ou 26, que eu acredito que será a última eleição que a extrema-direita irá concorrer com pé de igualdade ali com os candidatos de outros blocos ideológicos e com possibilidade também de vencer a eleição em alguns lugares. Mas de 2028, 2030 em diante, eu acredito que isso já estará quase que sanado. A gente ainda vai ter representantes da extrema-direita, mas vai voltar a ser um número muito menor, a não ser que um fenômeno novo aconteça, né? Porque na minha análise lá de 2019, eu já dizia que, independente do Bolsonaro continuar à frente do movimento bolsonarista ou não, o bolsonarismo iria seguir. Ele foi o cara que deu um empurrão ladeira abaixo, digamos assim, para que a extrema-direita saísse do bueiro aqui no Brasil e passasse a ocupar espaço público. Muita gente tem dito que o Pablo Marçal pode ser essa figura. Eu não sei se o Pablo Marçal será essa figura, porque ultrapassando o limite da lei como ele tem ultrapassado, pode ser que ele fique inelegível até o próximo pleito eleitoral. E se ele continuar, inclusive, escalando o limite da ultrapassagem da legalidade, da ultrapassagem do que a legislação eleitoral diz, pode ser também que ele nem consiga ser candidato a prefeito de São Paulo esse ano. Mas eu queria a sua opinião. Você acha que o Bolsonaro está realmente traindo o Valdemar ou não? Para mim já está claro, né? O Bolsonaro traiu o Valdemar, dividiu ali parte do apoio da família para o Pablo e parte do apoio da família para o Ricardo Nunes. Ah, e antes de encerrar, né? Por que o PL acha que é um erro grave do Bolsonaro apoiar o Pablo Marçal também, ou se dividir entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal? Porque o Pablo Marçal não venceria o Guilherme Boulos no segundo turno das eleições, de acordo com várias pesquisas e também pesquisas internas feitas pelo PL e pela equipe do Ricardo Nunes. Já o Ricardo Nunes, de acordo com as análises que eles têm feito e com algumas pesquisas, em tese venceria o Guilherme Boulos no segundo turno, mas se o Bolsonaro ficar de uma canoa para outra, de uma canoa para outra, pulando de um lado para outro, isso pode prejudicar ali até mesmo a sua relação dentro do campo da política, já que ninguém vai confiar fazer nenhum acordo com o Bolsonaro, porque está claro que ele não pensa em ninguém, a não ser em si mesmo. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa o seu like, me segue aqui no meu canal do YouTube também, chamado O Historiador, lá a gente faz análises políticas todos os dias também, além dessa análise que a gente faz aqui na Revista Fórum, que sai toda a semana, de segunda a sexta, às 16 horas, também tem análise que a gente faz lá no nosso canal, e se puder me seguir no Instagram, Carlitos Neto. Grande abraço, bom fim de semana e até a nossa próxima análise. Tchau!